Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pelo amor que recebemos de Ti. Muito obrigado porque esse amor não apenas transforma quem somos, mas também transborda para aqueles que estão ao nosso redor. Que esse amor continue fluindo de Ti, sobre nós, em nós e através de nós. E que agora que mais uma vez vamos abrir a Tua palavra, que Teu Espírito nos alcance, para que possamos entender a relevância, a profundidade desse amor por nós. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Bom sábado para você que está aqui. Bom dia para você que está aqui. Mas para você que está em casa, ou no carro, ou no trabalho, ou... Trabalho às vezes não é bom ficar vendo vídeo, né? Mas enfim, não sei onde você está. É muito bom ter sua presença com a gente a qualquer hora do dia e em qualquer lugar também. A gente está mudando a temperatura fortemente agora, né? Então, para quem é gordinho, essa é a melhor época do ano. Friozinho, a gente não sua tanto, pode usar até camisa de manga comprida e tal, e aí ficar de boa. Mas para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, é um momento de dificuldade. Então, se você puder ajudar o Instituto Sementes, fique à vontade. A gente fica muito feliz com a sua ajuda. Nós também estamos no processo de uma pesquisa feita da comunidade para entender quem são vocês. Ou melhor, né, quem nós somos, né? Fica mais bonito, né? Quem nós somos. Então, se você puder tirar um tempinho para nos ajudar e responder essas perguntas, para dizer que você faz parte ou não também, se você não quiser. É isso aí. A gente está na série Que Amor é Esse? Uma série falando sobre o livro de Oséias, que foi um dos livros, talvez um dos mais pedidos nos últimos anos. Gente aqui fora, gente por mensagem direta e por e-mail. E-mail é mais arcaico agora, né? Mas enfim, galera perguntando, e aí, quando é que vocês vão falar de Oséias? Quando é que vocês vão falar de Oséias? E a gente falou de vários textos difíceis, e eu falei, bom, vamos aproveitar que a gente já está nessa levada de falar sobre graça e vamos falar sobre Oséias. E semana passada a gente começou com uma belíssima introdução da pastora Akeldan Feldberg, que alugou um triplex na cabeça de várias pessoas com uma frase impactante que ela disse, né, Deus é corno. Né? E as pessoas ficaram chocadas e saíram abaladas e causou um certo rebuliço na internet também. Mas a realidade do livro de Oséias é essa, né? A realidade de um Deus que é traído e continua amando. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas nuances desse livro, que não é só um livro de mensagem difícil, de tema difícil, é um livro também de uma construção literária difícil. E aí, na hora de preparar esse sermão, eu pensei, no final das contas, que ele parece muito como uma aula. Né? Então, vocês serão meus alunos hoje nessa aula dos aspectos literários importantes aqui do livro de Oséias e um pouquinho desse início. Bom, o livro de Oséias ele começa de um jeito clássico, como vários livros proféticos começam. Se você tem sua Bíblia, já pode abrir, deixa aberta em Oséias. Se você tem seu aplicativo também, fica à vontade. Começa dizendo, capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor, que veio Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Essa introdução inicial aqui do profeta Oséias é a única fórmula, vamos dizer assim, que Oséias pega de outros livros e usa. O restante do livro ele é construído sem o uso dessas fórmulas. Essas fórmulas, essas repetições, essas coisas que a gente encontra em outros livros, marcando, por exemplo, o início de uma profecia ou o início de uma fala divina, vão aparecer em vários. Né? Por exemplo, veio a palavra do Senhor sobre mim dizendo e tal. E essas fórmulas elas aparecem em vários lugares. Oséias só usa esse início, que é um início que aparece em outros livros proféticos também. A partir do verso 2, ele meio que ignora e o texto fica um texto muito fluido, um texto muito complexo. E a gente só consegue entender as divisões desse texto por sutilezas que ele vai colocando ao longo do texto. Né? Então, por exemplo, há uma dificuldade inicial, porque o primeiro capítulo de Oséias
ele está escrito em forma de prosa, ele está em narrativa, contando uma história. Já o capítulo 2 está em poesia. O capítulo 3 volta para a prosa, narrativa. O capítulo 4, aí até o final, no capítulo 14, volta para a poesia. Tá? E não tem mais narrativa. Então você tem 2 capítulos em prosa, narrativa, e o resto todo em poesia, né? O que complica. Talvez a seção mais fácil da gente demarcar seja a seção que está no meio do livro de Oséias, que é a seção do capítulo 4 até o capítulo 11. Porque ela tem um marcador que a gente pode chamar de fórmula no início e no fim, e ela tem uma palavrinha. Então você abre lá, capítulo 4, no verso 1, e lá diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. E aí vai começar, né? E esse início aqui, ouçam a palavra do Senhor, porque ele tem uma acusação. Essa palavra acusação é a palavra riv, que é uma palavra técnica, é um termo técnico, um termo não é usado em qualquer situação, é um termo que indica um processo judicial, um processo jurídico. É uma acusação formal, é uma acusação que implica que precisa haver um julgamento, e esse julgamento precisa de um juiz, precisa de uma defesa e assim por diante. Tá? Então é um termo técnico. E aí ele vai descrever a acusação, e lá no finalzinho do capítulo 11, aparece assim, capítulo 11, verso 11, virão voando do Egito como aves da Assíria, como pombas, eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Então ele começa no capítulo 4, verso 1, dizendo palavra do Senhor, acusação, e termina com palavra do Senhor. Tá? Não é a mesma expressão, é diferente, é davar, Yahweh, e depois Neum, Yahweh e tal, é um pouquinho diferente, mas é a mesma, basicamente, marcação no início e no fim da sessão. O capítulo 12, lá no verso 3, ele vai dizer assim, ó, o Senhor tem uma acusação, riv, contra Judá, e vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos, de acordo com as suas ações. Então o capítulo 4 começa dizendo que Deus tem um riv, Deus tem um processo judicial, Deus tem uma acusação contra Israel, e o capítulo 12 também começa dizendo que ele tem um riv, ele tem um processo judicial, ele tem uma acusação contra Israel. Então, basicamente, essas 2 sessões, elas vão ser marcadas por essa palavra riv no início delas. Deus tem uma acusação, Deus tem um processo judicial. E esses capítulos eles vão ter uma estrutura muito semelhante, que a gente vai falar nos próximos sábados. A estrutura basicamente é do seguinte: há uma acusação e há promessa de restauração. Há uma acusação e há uma promessa de restauração. Então a gente tem 2 sessões, 4 a 11, 12 a 14. E, portanto, nos sobra a primeira sessão do livro, que é justamente os primeiros 3, que são justamente os 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e o 3. Tá? E a palavra riv aparece lá no capítulo 2. Então, se você vai para o capítulo 2, no verso 3, diz lá assim, no verso... Verso 2. Repreenda a sua mãe, pois ela não é minha mulher, eu não sou seu marido, que ela retire do rosto o sinal do adultério e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, a deixarei nua como um dia em que ela nasceu, farei dela um deserto, uma terra ressequida, marcarei, etc. Ela foi acusada, e aqui a palavra riv vai aparecer no verso 4. Não a tratarei com amor de seus filhos, porque são filhos do adultério. Eu tenho uma acusação para ela, ela adulterou. Tá? Então, a gente tem a palavra riv aparecendo em 3 momentos ao longo do livro. Capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 12. Portanto, as 3 sessões incluem a ideia de um processo judicial. Tá? Portanto, o centro do livro, se é que a gente pode dizer isso, né? O centro literário, a ideia literária do livro é que o livro se trata de um processo judicial que Deus está movendo contra Israel. Todos entenderam isso? Processo judicial que Deus está movendo contra o seu povo. Tá? Capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 12 vão ter essa palavrinha. E esse processo judicial ele consiste dessas acusações e, no final, promessas de restauração.
Bom, a ordem inicial do livro, no capítulo 1, verso 2, é de que Oséias se case com uma mulher de prostituições. Que ele vá atrás dessa mulher e se case com essa mulher de prostituições. E aqui muitas pessoas vão discutir se Oséias realmente foi e casou com uma mulher de prostituições, porque essa é uma ordem meio absurda. Uma ordem que Deus dá meio absurda. Por que você vai fazer uma pessoa se casar com uma prostituta? Né? Deus vai mandar você se casar com uma prostituta. Se prostituição é condenada na Bíblia, Deus vai lá e manda um profeta casar com essa prostituta. E o nome desse profeta? E a moral desse profeta? E a mácula que isso vai trazer para a família dele? E, além disso, para ele ter filhos com essa prostituta. Então, essa é uma discussão que muitos vão ter, e muitos vão dizer assim, não, isso é uma alegoria, não, isso é só uma ilustração, não era para Oséias realmente casar com aquela mulher, não é factual que ele tenha casado com essa mulher. A pastora Keldã falou um pouquinho disso semana passada também. A questão é que Oséias não é o único profeta que recebe uma ordem dessa, de experimentar ou de fazer uma encenação, ou como a gente chama de uma ação simbólica. Performar alguma coisa que tenha uma mensagem naquela performance. Então a gente tem, por exemplo, Jeremias e Ezequiel, principalmente Jeremias, são profetas que eles vão ter várias ações simbólicas, várias ações que tinham uma mensagem. Então, por exemplo, a Jeremias deita de um lado, fica deitado desse lado tanto tempo. Agora deita do outro lado, fica, 7 dias. Agora deita do outro lado, fica 300 e tantos dias deitado do outro lado. Porque eu vou cuidar de vocês, proteger vocês durante X tempo, mas eu vou mandar destruir durante X tempo. Jeremias esconde um rolo, um novelo na tal, porque é assim que eu vou fazer com o povo de Israel. Jeremias vai lá e esconde, tal. Não, agora cozinha em cima de fezes, porque isso é o que o povo fez e tal. E Jeremias vai ficar ali na porta, na beira da cidade, dormindo, cozinhando e tal, para encenar para o povo. Tá? Então, essas encenações, essas ações simbólicas proféticas, elas aconteciam, de fato. Obviamente, nenhuma delas foi tão pesada quanto vai e casa com uma mulher de prostituições. Mas é isso que Deus manda. Então, é muito mais provável que isso realmente tenha acontecido, que Oséias realmente tenha casado com uma mulher, do que não. Porque a ideia de que o profeta não é só a boca de Deus, mas o profeta, ele inteiro, ele é um meio completo de pregação da palavra de Deus. Então ele não vai apenas falar, ele vai viver, ele vai experimentar aquilo que ele está pregando também. Tá? E esse é o caso de Oséias com Gomer. E aí, quando a gente volta lá para o capítulo 1, a gente vai para alguns problemas complexos. Né? Fora esses todos que a gente está falando, tem alguns outros problemas complexos. O verso 2 diz assim, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. E Oséias foi e se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Que a gente tem alguns problemas aqui nessa primeira descrição inicial de Oséias, porque a ordem de Deus é case com uma mulher adúltera. E a expressão é Eshet Zenunim. Só que Eshet Zenunim não aparece em nenhum outro lugar para descrever prostituição. Geralmente, mulher de prostituição, ela é um outro termo que se usa, geralmente também no singular. Né? Zonar. Aqui está no plural, é uma mulher de prostituições, é um Eshet Zenunim. E Eshet geralmente é uma expressão usada para descrever uma mulher casada. Então esse é um primeiro problema. A palavra usada não descreve, por exemplo, uma prostituta ritual, uma prostituta que trabalhava em templos de adoração de deuses. Não descreve. Também não descreve essa expressão Eshet Zenunim uma mulher que trabalhava, por exemplo, sei lá, num bordel. Ou na rua. Descreve a expressão é bem complexa, porque ela parece descrever uma mulher que se casou e adulterou. E adulterou. E adulterou. E adulterou. E assim sucessivamente. E por adulterar, ela foi repudiada pelo seu marido e agora ela vive às custas de amantes.
Então a ideia parece que é uma mulher que já saiu de casa, que já tinha se casado e que tinha sido repudiada pelo marido, por sucessivas traições. Por isso que está no plural. É uma mulher de prostituições. Ou, se a gente fosse traduzir mais literalmente, seria uma esposa de prostituições. Então Osés está casando aqui com uma mulher que já foi repudiada por outro marido. Tá? E aqui é uma expressão que parece mais estranha, mas ela é mais pesada. Por quê? Não é que ela se prostitui porque ela precisa do dinheiro, ou ela se prostitui porque o pai expulsou de casa, ou porque ela... Não, ela escolhe. Ela casou, ela tinha casa, ela tinha tudo, ela escolhe viver na rua. Entenderam como é mais profundo e mais pesada aqui essa expressão eshet zenunim? É mais complexa. Só que piora. Porque além de dizer que ela é essa esposa de prostituições, diz assim, e filhos da infidelidade. Só que em hebraico está Ialdê, né, de Era, de criança, e Ialdê zenunim. Eles são filhos de prostituições também. Aí o negócio começa a ficar complexo, ou seja, parece indicar que essa mulher, essa esposa adúltera de prostituições no plural, ou seja, que tinha se prostituído várias vezes para viver. Além disso, ela tinha filhos decorrentes dessas prostituições. E Osés agora vai recolher todo mundo sob o cuidado dele. Então não está levando só uma mulher, ele está levando provavelmente essa mulher e esses filhos. Só que aí tem uma questão metafórica aqui que complica a situação. Porque esses filhos de prostituição, eles também são usados, porque a expressão é confusa, eles também são usados em prostituição? Eles também se prostituíram? Que é essa que parece indicar a expressão. E aí a gente precisa entender todo o contexto e como esse contexto vai se desenrolando. Porque Deus comanda, Deus comanda que Osés se case, e depois que ele se casa com Gomer, ele tem filhos. E aí a descrição desses filhos, do nome desses filhos, talvez ajude a gente a entender essa construção inicial. O primeiro filho, então, é Jezreel. E diz o texto bíblico, verso 4, dele o nome, né, o Senhor disse a Osés, dele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então o nome da pessoa é o nome de um lugar, Jezreel. É tipo você dar o nome para o seu filho de Ipiranga, porque nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro declarou tal, papai independente. Né? É por causa de um lugar, aconteceu alguma coisa nesse lugar. E a história que está aludida aqui em Oséias é a história que está lá no livro, na segunda parte do livro de Reis, no capítulo 10. Jeú se torna rei, o pastor Akeldão falou isso semana passada, era uma bagunça, todo mundo matava todo mundo para ser rei, foram vários reis durante um curto período de tempo, e aí Jeú assume, e Jeú quer ganhar moral com a galera. Jeú ele quer ganhar apoio, e como é que ele resolve ganhar apoio? Matando. É um bom jeito, né? Não pode negar que é um bom jeito de ganhar apoio. Mata todo mundo, sobra só quem está do seu lado. Mas ele começa matando gente que parece que ele está fazendo coisas boas. Então, por exemplo, Deus tinha ordenado que a dinastia de Acabe acabasse. Então, Jeú vai lá e mata todo mundo da dinastia de Acabe. Jeú também reúne o sacerdote de Baal e mata todos os sacerdotes de Baal. E tudo isso acontece em Jezreel, esse banho de sangue. Só que qual é o problema? Jeú não é que ele é um rei que quer adorar a Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Não, ele quer ganhar apoio da galera. Tanto é que ele continua da idolatria, ele adora outros deuses, que não Baal. Que Baal ele manda matar a galera, mas ele vai adorar outros deuses. Então Jeú não está fazendo nada daquilo porque Deus mandou. Ele está fazendo aquilo para ganhar o favor de Deus. Para ganhar o favor de Deus, o favor da galera, para ficar bem com a galera. Estão entendendo? E lá em 2 Reis 10, parece que isso foi positivo, mas aqui em Oséias isso é condenado. Deus deu, não, aquilo ali, eu vou punir Israel por aquilo que aconteceu. Porque a ideia é justamente que Jeú fez aquilo para ganhar apoio, e não porque Deus tinha mandado. Ele aparentemente estava fazendo a vontade de Deus, mas
Não estava. Abre um parênteses rapidinho. Lembram lá quando a gente já falou de Mateus, né? Quando Jesus fala lá, Mateus 7, lá muitos dirão que curaram em meu nome, que expulsaram demônios em meu nome, mas eu vou dizer, não conheço vocês, que vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Então, muitas vezes pessoas aparentam estar fazendo a vontade de Deus, aparentam estar fazendo coisas boas, mas no fundo a motivação é péssima, e é o caso de Jeú aqui. Esse é o primeiro filho que Oséias tem com Gomer. O segundo filho é o nome Lo-Ruhamá, que indica basicamente, as pessoas traduzem como não amor, né, ou a não amada. Mas a melhor tradução seria assim, a que não merece pena. Então, o segundo filho não merece pena. Por quê? Porque Israel não merece pena. Eu tratei Israel com amor, Judá com amor, com carinho, mas eles me traíram. Eles adulteraram, por isso eu não vou ter pena. Eu não vou ter pena de Israel, não vou ter pena de Judá. E o terceiro filho, lá no verso 8, é o Lo-Ami, não meu povo. E ele diz lá no verso 9, por que o nome é não meu povo? Porque vocês não são o meu povo e eu não sou o Deus de vocês. E aqui essa frase é forte, porque essa é uma das frases mais importantes no processo de aliança de Deus com Israel desde Êxodo. Desde Gênesis, mas principalmente em Êxodo. Se vocês lembrarem Êxodo 19, quando Deus manda Moisés libertar o povo, ele fala, porque Israel é meu povo, eu sou o Deus deles, etc. e tal. Mas em Êxodo 19, quando eles vão fazer a aliança, Deus fala, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Então, quando ele fala que um dos filhos é não meu povo, porque vocês não são o meu povo, porque eu não sou o Deus de vocês, o que ele está querendo dizer é que aquele processo de aliança que foi feito agora é desfeito. Está desfeito. Entenderam? Tudo o que foi feito agora está desfeito. Então, os três nomes dos filhos de Oséias com Gomer, eles são nomes que apontam para a prostituição de Israel. Então é possível que essa expressão inicial, mulher de prostituições e filho de prostituição, talvez estivesse se referindo a esses filhos. Agora, não só Gomer, e aqui vem uma parte importante, presta atenção, que às vezes é difícil, não trava o HD aí, vamos lá. A mulher de Oséias, Gomer, é um símbolo de Israel porque ela é uma mulher de prostituições, como Israel é um povo de prostituições. Mas os nomes dos filhos de Gomer com Oséias também indicam as prostituições de Israel. Então, quando você analisa a expressão inicial, mulher de prostituições e filhos de prostituições, você entende que tem uma sobreposição metafórica. Ou seja, tem a metáfora da mulher acontecendo, a mulher é infiel, mas os filhos também são infiéis. Entenderam isso? A mulher é um símbolo do povo, mas os filhos também são o símbolo do povo, numa sobreposição metafórica. E a gente tem outra sobreposição metafórica que vai ficar claro no capítulo 2. Ela vai ficar clara no capítulo 2, mas ela vai aparecer no capítulo 4 a 14 direto. Que é a ideia de que essa mulher infiel, ela simboliza o povo, mas ela também simboliza a terra. Não só o povo traiu a Deus, mas a terra também traiu a Deus. E Deus vai resgatar o povo, mas Deus também vai resgatar a terra. Outro parênteses para explicar. Sobreposição metafórica é um recurso literário extremamente complexo e difícil. Ele aparece em alguns livros da Bíblia. O mais clássico é Cântico dos Cânticos. Se você está lendo o Cântico, se você já leu o Cântico dos Cânticos alguma vez na vida, você sabe que uma hora o jardim é um lugar para onde os amantes vão, o homem e a mulher vão lá para se amar, e outras horas o jardim é a própria mulher. Então, ela convida eles para irem no jardim e ele diz que ela é um jardim. Isso é uma sobreposição metafórica. Então, há uma metáfora acontecendo de um lugar e a metáfora acontecendo de uma pessoa, ali em Cântico dos Cânticos. Uma hora o fruto é um fruto, outra hora o fruto significa um órgão sexual.
Então, ali em Cântico dos Cânticos, você tem sobreposições metafóricas também. Mas aqui em Osés isso está rolando. E é por isso que o livro de Osés é um livro difícil de ler. As pessoas às vezes não se dão conta, porque há sobreposições metafóricas. Uma outra característica que torna o livro de Osés difícil de ler é uma mudança repentina de humor, que é uma marca clássica da chamada profecia clássica. Então, por exemplo, você está lendo lá, e a gente leu aqui, verso 9. Vocês não são o meu povo, eu não sou o Deus de vocês. No verso 10, na segunda parte, diz assim: no lugar onde se dizia a eles, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia em Jezreel. Então vocês não são o meu povo, eu não sou o Deus de vocês. Aí de repente Deus fala, mas naquele dia, vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. E Jezreel, que é o lugar da chacina, da morte, do sangue, que era ruim, agora é o lugar bom onde o povo vai se levantar. Então uma mudança repentina de humor, de uma condenação, de uma acusação, de uma coisa pesada, para de repente, restauração. Isso está acontecendo aqui no capítulo 1. Então, do verso 2 até o verso 10, primeira parte do verso 10, Israel é condenado. Vocês são como uma mulher adúltera, vocês são como uma mulher infiel, uma mulher que trai o marido, que faz isso, que faz aquilo, vocês são infiéis, vocês são isso, vocês são aquilo. Vocês me cornearam. Os filhos de vocês indicam as traições que vocês fizeram contra mim. Vocês não são mais o meu povo, eu não sou mais o Deus de vocês, mas eu amo vocês. Vocês vão ser para sempre meu povo, eu sempre vou estar com vocês, etc. e tal. Do nada. E o capítulo 3 vai ser a repetição do capítulo 1, de uma maneira resumida. Então abre lá no capítulo 3, tem poucos versos, e aqui vai ser muito mais claro do que no capítulo 1. O capítulo 3 vai dizer, o Senhor me disse, vá, trate novamente com a mulher, com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro homem e ser infiel, ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e amarem bolos de uvas e de passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a outro homem, e eu viverei com você. Verso 4. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem estola sacerdotal, sem ídolos do lar. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e virão tremendo atrás do Senhor, das suas bênçãos nos últimos dias. Então, o capítulo 3 repete a ideia do capítulo 1, agora de uma maneira mais rápida, e é com mudança brusca também. Vai e ame uma mulher adúltera e traga ela para casa. E Osés fala, então eu fui e comprei Gomer e voltei para casa, etc. e tal. Isso que você fez, Osés, é o símbolo do que eu vou fazer com o povo. Entenderam? Capítulo 1, capítulo 3. Vocês são infiéis, mas eu amo vocês. E o capítulo 2, que está no meio, é a poesia. E o capítulo 2 é basicamente o resumo do que vai acontecer do capítulo 4 até o 14. Porque começa com Deus acusando o povo. Então abre lá no capítulo 2. Repreendam a mãe de vocês, repreendam, pois ela não é minha mulher. Acusem, riv, processo judicial. E eu não sou mais o marido dela. Que ela retire do rosto o sinal de adúltero, do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Então Deus vai transformar a mulher, que é um símbolo do povo, que é um símbolo da terra, em uma terra deserta, sem vida, ressequida. A mãe dos filhos, verso 5, foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. E ela disse, irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, vinho, azeite e bebida. Então você, Israel, você me traiu e foi atrás de amantes, dizendo que são eles que te dão a comida, que são eles que te alimentam, que são eles que te dão a bebida. Você vai correr atrás de vários amantes, mas você não vai alcançá-los, eu não vou deixar. Verso 8. Ela não reconheceu que fui eu quem dei o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro, de prata, que depois ela foi usar para adorar Baal. Por isso levarei o meu trigo
E quando amadurecer, levarei o vinho quando ficar pronto. Então eu vou retirar a comida. Olha que interessante. Porque você não me reconheceu, você não reconheceu que fui eu que te dei a comida, eu vou tirar a comida. E aí você vai procurar amantes, etc. e tal, para eles te alimentarem, mas também não são eles que vão te alimentar. Acusação, acusação, acusação. Verso 12. Arruinarei as suas videiras, as suas figueiras, que segundo você foram um pagamento dos seus amantes por aquilo que você fez. E os animais selvagens vão devorar as suas plantações. Eu vou castigar você todos os dias. Verso 13. Condenação, acusação, condenação, acusação. Aí de repente, verso 14. Portanto, agora eu vou atraí-la e levá-la para o deserto. Primeiro ele diz que vai transformá-la no deserto, agora diz que vai levá-la para o deserto. E o que ele vai fazer com ela no deserto? Eu vou falar-lhe com carinho. Ali eu vou devolver as suas vinhas. Farei dela o vale de Acor, uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos deuses, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, eu farei um acordo com os animais dos campos, com os animais que rastejam pelo chão. O arco, a espada, eu os abolirei da terra para que vocês todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra. A terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei de não amada. Direi àquela chamada não meu povo, você é meu povo, e ela dirá, tu és meu Deus. E aqui é muito interessante quando você percebe essa linguagem de deserto de comida, por um motivo muito simples. Aqui é deserto, comida e os animais, né, que a gente leu aqui. É muito interessante porque aqui é basicamente uma reversão. A traição faz com que tudo aquilo que foi feito em Gênesis, em Êxodo, seja revertido. Mas do nada Deus fala, apesar de vocês terem me traído, apesar de vocês terem me rejeitado, ao invés de desfazer tudo que eu fiz e transformar vocês num deserto sem vida e sem comida, eu, por amor, vou atrair vocês ao deserto. E do deserto eu vou fazer um jardim novamente. Vou fazer novamente um jardim, com comida, com fartura. E a reversão daquilo que eu deveria ter feito pelo que vocês fizeram. Ou seja, eu poderia repudiar vocês, eu poderia fazer um processo jurídico contra vocês e ganhar. Porque vocês quebraram a aliança. Vocês quebraram a aliança, vocês romperam a aliança. Mas ao invés de fazer tudo o que eu tinha direito de fazer, eu, por amor, não vou fazer. Eu vou restaurar vocês. E tudo vai voltar a ser como era. Vocês disseram, tu não és o meu Deus. E por isso eu podia chamar vocês de não meu povo. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu amo vocês. Eu amo vocês e vocês vão ser o meu povo. E eu vou ser o Deus de vocês. E o que é muito louco nessa história, que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou na série Graça, nos 17 sábados da série Graça, é o seguinte. Deus age por amor. E a graça dele não implica, em nenhum momento, qualquer ação de mudança de Gomer nem dos filhos. Não é que em algum momento ela fala assim, Oséias, eu me arrependi do que eu fiz, me aceite novamente nos seus braços. Não, é Oséias que vai até ela e compra ela de volta. E recolhe os filhos dela como se fossem deles e tem filhos com ela. Vocês estão entendendo? E qual é a ação de Gomer? Simplesmente aceitar esse processo. Porque quem faz é Deus. É como se Gomer pegasse um anel de casamento, jogasse longe, e ao invés do marido falar assim, terminou?
vamos no advogado, vamos fazer o divórcio, tal, acabou, eu quero isso, quero aquilo, porque você que errou, você é a culpada do processo, acabou. Mas ao invés disso, ele vai, pega o anel, traz de volta e fala assim, coloca de volta no seu dedo, porque eu te amo e eu não vou te largar. Essa é a graça. Esse é o amor de Deus. É disso que trata o livro de Oséias. O livro de Oséias é mais um pilar na construção de uma realidade de que a graça de Deus independe das nossas ações. Está para muito além de quem nós somos ou deixamos de ser. E ela inunda a nossa vida, nos resgatando de quem nós somos, do que nós nos tornamos, nos trazendo novamente para os braços daquele que sempre nos amou e sempre nos amará. Eterno nosso Pai e nosso Rei, esse é um livro difícil, Oséias é um livro difícil, porque é um livro que, de uma maneira clara e dolorosa, nos ensina quem somos, para onde fomos, mas também nos ensina de uma maneira linda e maravilhosa quem o Senhor é e até onde o Senhor está disposto a ir para nos trazer de volta. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado, Senhor, por essa graça que em Jesus Cristo se manifestou a nosso favor. Em nome dele oramos. Amém.